A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos fortaleça nesses dias de tristeza, dor, agonia, esses dias onde o Brasil e o mundo vive a pandemia do medo, não somente a pandemia do coronavírus, mas a pandemia do medo, a pandemia que já entrou nos lares, nas famílias, a tristeza trazendo tristeza, angústia e dor. Eu gostaria de convidar você para nós juntos fazermos uma reflexão no que disse o apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso. A igreja da cidade de Éfeso, aos Efésios, capítulo 6, depois do verso de número 10, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Mas Paulo fala algo interessante que eu gostaria que você me acompanhasse nesse momento. O capítulo 6, o versículo de número 10, Paulo diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Eu gostaria de falar com você sobre esse dia, o dia mau que fala o apóstolo São Paulo. Esse dia mau são os dias que nos surpreendem com tristezas, com dores, com lamentos, com percas de pessoas que nós amamos, com enfermidades, com desemprego, enfim. Muitas coisas podem ser relacionadas ao dia mau. O dia mau traz tristeza, traz choro, traz lágrima, traz agonia, traz sofrimento. E esses dias que nós estamos vivendo não é diferente. Só que esses dias são uns dias maus não somente para uma, duas ou três pessoas, ou só para os cristãos. Esse dia mau, ele chegou para todos, mostrando que Deus, ele olha dos altos céus, como ele mesmo disse, escrevendo o apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito Santo, de Deus, que ele não poupou nem seu próprio filho. A igreja do Senhor, ela nunca foi poupada das misérias, das calamidades que a terra já enfrentou, das perseguições, dos mártires. É bem verdade que do Egito Deus o tirou com braço forte, com mão poderosa, e os livrou do espírito da morte que veio assolar todos que ali estavam naqueles dias. Mas eu quero dizer para você que aonde há a marca do sangue do Cordeiro, há livramento. Aonde há o sangue do Cordeiro de Deus, a vida eterna. Aonde há um compromisso de servir a Deus, aonde estiver um coração aquebrantado e contrito, Deus tem um compromisso também de lhe salvar, de curar e lhe dar uma nova vida. A Bíblia nos diz, pelas palavras do apóstolo São João, que os que são de Deus, o diabo não toca. Não sabemos onde foi gerado, há especulações onde foi gerado esse vírus, mas toda a ferramenta preparada contra a igreja, ela não subsiste. Disse Jesus que, nos fazendo a sua promessa, disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é o templo, não é a casa de oração, a igreja é eu e você. E nós temos essa promessa. O Senhor disse que não é a morte, não é a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, levante a sua cabeça, tenha fé, acredite em Deus, creia que nesses dias
Deus pode fazer maravilhas. E eu creio que essa pandemia que chegou até nós, chegou para assolar, para trazer tristeza, dor e sofrimento. Porém, Deus está tirando um proveito dessa pandemia, desse momento de dificuldade que a humanidade está passando. Nesses dias as famílias estão mais reunidas, as indústrias pararam. O capitalismo teve que frear. As pessoas que tinham interesse, como aquele homem que teve naquele dia uma boa colheita, na qual ele disse, naquele ano vou construir novos celeiros, porque minha alma tem muito em abundância para comer, folgar. E naquela noite o Senhor disse, hoje, louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Deus está trazendo uma mensagem para toda a humanidade. Somente quem não crê, somente quem não quer ver. Mas é tempo de reconciliação. Você que está distanciado, volte para os caminhos do Senhor. Você que está distante dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. Ainda há lugar para você. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe grandemente. E que na sua casa e no seu lar tenha a marca do sangue do Cordeiro de Deus, como um dia Deus instituiu a Páscoa lá em Israel, no Egito, ordenando que matasse um cordeiro e se alimentasse dele, mas o sangue do cordeiro ficava nos umbrais da porta, para que à meia-noite o anjo da morte, ao passar, não ferisse os primogênitos de Israel. Que também esse espírito da morte, chamado Covid-19, chamado coronavírus, não chegue na tua tenda, porque nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fique com a palavra de Deus, aumente a sua fé, confie mais no Senhor, acredite mais naquilo que Ele tem para você. E a cada dia, obedeça aquilo que as autoridades estão pedindo. Fique em casa, evite sair na rua, só o necessário. Higienize a sua casa, a sua família. Evite fazer aquilo que você fazia antes. Estar em multidões, em aglomerado de pessoas. Fique na sua casa, vamos ficar de quarentena. Vamos ajudar as autoridades a combater esse vírus e ficar em casa clamando e orando. Hoje, a partir das 10 horas da noite, das 10 à meia-noite, eu convido você para um poderoso clamor a Deus contra o Covid-19. A partir das 10 da noite até meia-noite, a igreja do Senhor vai estar orando, buscando a Deus para que o Senhor possa aniquilar esse mal. E esse mal não chegue até nós, ele seja aniquilado onde já está. E que o nome do Senhor seja glorificado. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos na paz do Senhor.